Olá, pensadores, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou o Marcelo e eu quero falar sobre um assunto e refletir sobre as ideias de Friedrich Nietzsche, um filósofo. Sobre algo que em algum momento todos nós já sentimos, já passamos, ou ainda sentimos atualmente. Sabe aquele peso indefinido, mas que sentimos que carregamos, que é o peso do destino, provavelmente. Aquela sensação que você está preso num ciclo vicioso, um ciclo de repetições, carregando dores que não escolheu, que às vezes nem sentido tem, né, na verdade, ou ainda sentindo-se perseguido pela sua própria história. Pois é, nos atendimentos que eu faço, eu constantemente ouço isso. E muito dessa fala, provavelmente, são pesos de traumas, são pesos de relações parentais não resolvidas, dos próprios inimigos internos também, muitas vezes. E se eu disser que a chave para sair dessa paralisia, desse ciclo de angústias, digamos assim, não fosse esquecer a dor ou essas dores, e sim aprender a encará-las ou encará-las de frente, olhar de frente. Mas você sabe que o mais curioso é que a maioria das pessoas, quando chega até mim falando sobre essas dores, reclamando muitas vezes sobre suas questões, elas não querem entender a dor, elas querem apenas que pare, que cesse, que vá embora. É compreensível até, mas parar de sentir simplesmente não é legal. É apenas adiar o sofrimento lá para frente. E eu quero que nesse vídeo você entenda que pode sair da posição de vítima para protagonista de sua vida, de sua história. Entenda que a psicanálise, a filosofia também pode te ajudar a reescrever e colocar você como autora de sua própria vida, de sua história. Eu não quero oferecer, nem vou oferecer fórmulas prontas, fórmulas mágicas, mas posso te oferecer algo muito mais valioso. É uma forma diferente de olhar para aquilo que você já viveu, que já passou. Mas eu quero, antes da gente continuar, fazer um convite. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, a sua sugestão, uma dica sobre o assunto que você queira que nos desrolamos aqui, né? Conversarmos sobre isso. E se puder, indica o canal para alguém, deixa seu like também. Muito obrigado. Já deixou o like? Pois é, então vamos continuar. Para começar, agora eu te faço um convite de Friedrich Nietzsche, um filósofo. Imagine o seguinte, se um demônio se esgueirasse pela sua solidão mais profunda e dissesse a você que essa vida como ela é, exatamente como você já viveu ela até agora e está vivendo, ela vai ser inúmeras vezes repetida da mesma forma e não haverá nada de novo. Não, pelo contrário, tudo, cada dor, cada sofrimento, cada angústia, cada prazer, cada suspiro retornará na mesma ordem e na mesma sequência. E aí? E então? Esse é o conceito de eterno retorno de Friedrich Nietzsche. E aí te pergunta, e esse pensamento te esmagaria ou abraçaria essa forma brutal de provocação? E aí?
A maioria de nós, diante da repetição das nossas dores, se desespera. Fica tentando escapar, tentando esquecer, tentando ser outra pessoa, como se colocasse para baixo do tapete, né? As angústias, as dores. Mas Nietzsche nos oferece uma saída para essa angústia. Ele chama de amor fati. É um exercício difícil, mas muito interessante. É amar o próprio destino, com as dores, com as insignificâncias, com as mágoas. Mas amor fati não significa simplesmente aceitar a vida de forma passiva ou resignada. Não, não. Muito pelo contrário. É uma postura ativa de afirmação. É abraçar cada acontecimento de sua vida. Inclusive, como eu disse, os desafios, as dores, as angústias, como parte essencial de sua própria existência, transformando-os em oportunidades de crescimento e de sentido para sua história, para sua vida. É aceitar a necessidade da vida com o que ela tem mais belo e também o que ela tem de mais feio. Mas sem querer brigar contra aquilo que já passou, contra o seu passado, mas pensando nisso com uma diferença entre afundar e mergulhar, por exemplo. Sendo que afundar é ser arrastado pela dor, sem escolha, lá para o fundo. E mergulhar, pelo contrário, mergulhar já é algo mais consciente, é descer para buscar algo, trazendo à superfície esse algo a ser elaborado, que não tinha antes. Isso ajuda muito. Mas, e aí, você me pergunta, como podemos fazer isso enquanto estamos passando, sendo esmagados pela angústia? Pois é, quando a gente não aceita a nossa história, a gente acaba se tornando escravo do ressentimento, da mágoa, das angústias. E o ressentido é aquela pessoa que fica amarrada ao passado, presa ao passado, sofrendo de como se fosse uma indigestão crônica emocional. É como se tivéssemos uma voz que sempre empurra a gente para baixo, colocasse em direção a um abismo, a inércia, apenas para sentirmos tão somente pena de nós mesmos. É difícil, né? E esse ciclo tem nome, é compulsão à repetição. Mas entenda que repetimos não porque gostamos de sofrer, amamos o sofrimento, não é isso. Literalmente, né? Diferente que de Nietzsche fala, mas é porque não foi elaborado ainda esse sentimento, então ele volta à tona, pedindo para ser olhado, revisto novamente. Só que sem profundidade. Para quebrar esse ciclo, há uma lição importante. Devemos amar a nós mesmos, amar a si mesmos. É muito importante. Mas aprender como construir um amor sadio, um amor saudável. Para encontrar a resistência interior e não sair procurando por aí, vagueando por aí. Então preste atenção nisso. Aprender a amar a si não é aquela coisa clichê superficial de autoajuda. Não. É uma coisa mais aprofundada, é um exercício de profunda reflexão, de profunda viagem interior. E sempre com a ajuda de um profissional da saúde mental, como por exemplo um psicanalista, um psicólogo, um filósofo clínico, isso se torna mais denso, se torna mais oportuno, com muito mais eficiência. Aí a gente
entra numa questão que Nietzsche chamaria de tornar-se o que você é, mas não aquilo que te fizeram acreditar que você é. Isso tudo com muita consciência. É olhar para as suas próprias feridas, para a sua constituição mais caótica. É dizer sim ativo, aquele grande sim à sua própria existência, à sua própria história. Ressignificar, reconstruir a sua história embasada em fatos importantes. É parar devagar por aí buscando culpados de suas angústias. E esse momento terapêutico acontece quando a pessoa passa de alguém que sofre o destino para alguém que escolhe o seu destino. Ou seja, transformando todo o foi assim do passado no libertador, assim eu quis, tornando-se de fato protagonista de sua vida, não é? E essa atitude consiste em ser resiliente, ou seja, tentar não fingir ou não apagar o trauma, mas elaborar, metaforizar a dor, ressignificando. E resiliente é quem pega esse caos e costura dele uma narrativa com sentido para a sua vida, em sua vida. O trauma é um evento concreto, por exemplo, uma pancada. As marcas que ele deixa não vêm diretamente do golpe. Elas se formam na maneira como processamos o evento, como interpretamos e o integramos. Sim. Ou também quando não integramos muito bem na nossa vida interior. Por isso, metaforizar a dor, parodiando Nietzsche em sua obra Assim Falou Zaratustra, é muito poderoso. Quando em terapia você vocaliza, coloca para fora suas angústias, suas dores e reconstrói a narrativa daquilo que te feriu, que te machucou, você transforma o sofrimento passado em significado, em algo muito mais importante na sua vida. Você pega aquela ferida e dá uma nova roupagem, uma nova narrativa. Sim, isso é o amor fati de Nietzsche na sua prática importante. Ou seja, você não pode mudar o fato que você passou, que te feriu, mas sim pode reconstruir a sua história, a história que conta sobre ele. E com isso libertando a sua potência para a vida, usando isso como uma potência de vida. Não existe nenhuma terapia que prometa apagar o seu passado, mas sim ressignificar, pois não existe milagres que façam a sua dor desaparecer magicamente. Existe, como eu falei, a ressignificação, que consiste no um trabalho conjunto com o terapeuta e você, reinterpretando essa dor, tecendo novos significados. Você, principalmente, libertando-se da gravidade que te prende sobre essa problemática. Terapia é importante, então eu te deixo uma pergunta reflexiva.
Pode deixar nos comentários ou faça para si mesmo, para si mesma, qual é o evento da sua vida que você precisa transformar em relato para finalmente conseguir dizer sim à sua própria história. Se puder, compartilhe aqui a sua reflexão nos comentários, tá bom? E se esse vídeo fez sentido, fez algum sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, tá bom? E te convido à reflexão em outros vídeos aí também. Vamos juntos continuar essa travessia, entendendo, ressignificando. Pensadores, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, até mais, tchau, tchau.